Olá, eu sou o professor Daniel, sou professor de Química. Estamos aqui, pessoal, mais uma vez no nosso canal para estar resolvendo algumas questões que envolvem cálculo estequiométrico. Pessoal, a gente vai resolver essas questões sem o uso de regra de três. Geralmente, quando se resolve essas questões, se utiliza a regra de três para chegar nos resultados. A gente vai resolver questões a partir de algumas técnicas, de algumas equações. Você vai ver que é muito mais fácil resolver a partir de equações do que utilizando, no caso, o princípio da regra de três para estar fazendo a resolução dessas questões. Não esqueça de estar dando aí o seu like, não esqueça de ativar o sininho, não esqueça também de estar compartilhando essa aula, pessoal, para estar ajudando outros alunos e ajudando também aqui o professor Daniel para o crescimento do seu canal. Espere agora a nossa aula, vamos estar resolvendo uma questão. Roda a vinheta, aí você vai estar vendo aí como a gente pode estar resolvendo essas questões de cálculo estequiométrico com muito mais facilidade, sem o uso de regra de três. Pessoal, para resolver essa questão, o que é que a gente vai ter que fazer primeiro para resolver ela? A gente vai ter que ler o enunciado da questão, verificar se no enunciado da questão a equação química ela se encontra balanceada. Bom, o que é que a gente vai fazer a princípio? A gente vai balancear a equação química. Depois da equação química estando balanceada, a gente vai resolver a questão. Bom, lembrando você que a gente vai fazer essa questão sem o uso de regra de três. A gente vai utilizar algumas equações para que a gente venha estar resolvendo cálculo estequiométrico com muito mais facilidade. Vamos para a questão, aí você vai compreender como é que se resolve cálculo estequiométrico sem o uso de regra de três. Bom, a questão 1 diz o seguinte, ele diz assim, dada a equação química não balanceada. Então ele já está dizendo que a equação química ela não se encontra balanceada. O que é que isso quer dizer? Que os coeficientes estequiométricos eles não se encontram ajustados. E a gente vai ter que procurar ajustar. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou ensinar para você como ajustar, nesse caso, uma equação não balanceada sem estar ali priorizando um elemento ou outro para a gente começar, nesse caso aí, balancear. O que é que a gente vai fazer? A princípio, a gente vai procurar, pessoal, primeiro, nesse caso, a molécula que possui o maior número de átomos. Professor, todas as vezes eu posso fazer dessa maneira, procurar primeiro a molécula que possui o maior número de átomos? Sim, você procura a molécula que possui o maior número de átomos e coloca na frente dela o número 2. Isso é uma técnica para você balancear, nesse caso, qualquer equação química com muito mais facilidade. Vamos procurar. Olha, a equação química é essa aqui, que ele dá não balanceada. Nesse caso aqui, eu tenho superóxido de potássio reagindo com gás, nesse caso aqui, carbônico, produzindo, nesse caso, carbonato de potássio e o gás oxigênio. É essa leitura que a gente faz, nesse caso, dessa equação química que reage produzindo aqui, nesse caso, carbonato de potássio e gás oxigênio. Lembrando para você que antes da seta eu tenho o reagente e depois da seta eu tenho o produto. Reagente e produto. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que procurar a molécula que possui o maior número de átomos. Vamos procurar. Se a gente olhar a primeira molécula, só tem dois átomos de oxigênio e um átomo de potássio. Nesse caso só tem 3 aqui no lado do reagente. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Eu tenho 3, são iguais. Mas aqui no produto eu tenho 3 átomos de oxigênio, 1 átomo de carbono e 2 de potássio. Nesse caso aqui eu tenho 6 átomos nessa molécula. E aqui, por fim, eu tenho a molécula do gás oxigênio com apenas 2 átomos.
Bom, a partir do momento que eu encontrei a molécula que possui o maior número de átomos, eu coloco o número 2 na frente dela. Professor, a partir daí, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que começar a ajustar os elementos químicos que fazem parte das moléculas. Você pode, a princípio, começar com o primeiro elemento, que seria quem? Potássio. Olha, antes de eu colocar o número 2, o potássio só tinha quantos átomos? 2. A partir do momento que eu coloco o número 2 na frente, eu não tenho mais 2. Agora eu vou ter quantos potássio? 4 potássio. Se aqui do lado do produto eu tenho 4 potássio, eu tenho que ter também do lado do reagente 4. Então eu preciso ajustar. Se eu olhar, eu só tenho 1 potássio. Então eu tenho que colocar na frente da molécula o número 4. Quando eu faço isso, pessoal, eu já ajustei o potássio. Bom, agora fica muito mais fácil, porque agora eu posso ajustar, nesse caso aqui, o carbono e posso ajustar o oxigênio. O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou seguir a sequência, eu vou ajustar o carbono. Se eu for olhar agora o carbono, pessoal, a gente tem agora 2 átomos de carbono. E aqui, se eu olhar no reagente, só tenho 1. Para eu ajustar, eu preciso colocar o número 2. Pessoal, olha, essa técnica faz com que você ajuste, no caso aí, as moléculas que fazem parte da reação química dessa equação, muito mais rápido. Olha, se você observar, eu já consegui ajustar o reagente. O reagente ele já está ajustado. Ele já está com os seus coeficientes termométricos. Eu só preciso ajustar agora aqui o produto. Se a gente olhar, a primeira molécula eu já ajustei. Só falta quem? A molécula de gás oxigênio. Pronto, agora vai ficar muito mais fácil para eu ajustar. O que é que eu vou fazer agora? Eu preciso contar a quantidade de oxigênio que tem no reagente para eu ajustar com a quantidade de oxigênio que tem no produto. Vamos contar a quantidade de oxigênio que tem no reagente, pessoal. Olha, se eu pegar o 4 e multiplicar com 2 do oxigênio, vai dar 8. Então, nesse caso aqui, olha, aqui eu tenho 8 oxigênio. Se eu pegar esse 2 aqui, ó, e multiplicar com esse 2, vai dar 4. Então aqui eu tenho 4 oxigênio. Se eu somar um 8 mais 4, vai dar 12 oxigênio. Então do lado do reagente, pessoal, eu tenho 12 oxigênio. Agora vamos olhar aqui para o lado do produto. Olha, do lado do produto eu posso multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6 oxigênio. E se eu olhar aqui, eu só tenho 2 oxigênio. Então, para eu igualar, para dar 12, eu preciso, nesse caso aqui, pessoal, colocar o número 3. Professor, por que o senhor colocou o número 3? Porque se eu multiplicar o 3 vezes 2, vai dar quanto oxigênio? 6 oxigênio. Se eu pegar 6 oxigênio e somar com 6 oxigênio, no final eu vou ter quantos oxigênio? 12 oxigênio. Aí eu tenho toda a minha equação química balanceada. Pronto, aí eu vou para a questão. O que é que ele pede na questão? Calcule a massa de CO2. Só que ele quer que a gente calcule essa massa em gramas. Necessário para reagir com quantos mol de CO2? 0,10 mol de CO2. O que é que a gente tem que fazer nessa questão? A gente tem que primeiro tirar os dados. O que ele quer primeiro é a massa de CO2. Vou representar a massa de CO2 como M CO2. Então, M CO2 é o que ele quer. Só que ele me deu aí o número de mols de quem? Do CO2. Eu vou representar o número de mols de CO2 por N. Tá? N de CO2. O N de CO2, ele me disse que é 0,10. Eu não vou colocar 0,10, vou colocar 0,1, que é a mesma coisa, tá? Vou trabalhar apenas com uma casa decimal após a vírgula. Então ele me disse que a massa de CO2, ele não me disse a massa, ele quer que a gente calcule a massa de CO2, mas ele me deu o número de mols de CO2. Olha, as duas moléculas que ele quer que relacione é o CO2 e o CO2. O que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai identificar aqui na equação química as moléculas que vão se relacionar. Quais são? CO2 e o CO2. Então são essas duas moléculas que a gente vai relacionar para resolver a questão. O que é que a gente vai fazer agora, pessoal?
a gente vai igualar as quantidades de matéria. Por que, professor, o senhor vai igualar as quantidades de matéria? Porque eu estou trabalhando com equação química, então eu posso igualar as quantidades de matéria e a partir daí eu resolvo a questão. Como é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, que o número de mols é representado por N. O número de mol, nesse caso, KO2, é igual ao número de mols do CO2, que são as duas moléculas que eu vou fazer a relação. O que é que você vai ter que fazer agora? Olha, na frente da molécula tem, nesse caso aqui, um número. E na frente da outra molécula tem um outro número. Esses números são os coeficientes estequiométricos que nós achamos quando nós balanceamos a equação. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número que acompanha o 4KO2 e inverter ele. O que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar ele aqui na frente do número de mol de KO2, eu coloco aqui na frente do número de mol de CO2, que seria aqui o 4. E o número 2, que seria, no caso, o 2CO2, eu vou inverter. Ao invés de eu colocar na frente do CO2, eu vou colocar na frente do KO2. Olha, se a gente for olhar, a gente já tem 50% da questão resolvida. O que eu vou fazer agora? Se a gente olhar o número 2 e o número 4, eles são números múltiplos divisíveis por 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir eles por 2. Se eu dividir o 2 por 2, dá 1. Se eu dividir o 4 por 2, dá 2. O que sobra desse lado aqui, pessoal, só é o N, K, O2. Isso é igual. Vou baixar o 2. K2, N, CO2. Pronto. Olha, a questão, ela me dá um dado muito importante. Ele diz que o número de mol de CO2 é quanto? 0,1 mol. Então eu posso substituir aqui, ó, o número de mol de CO2. Vamos substituir, vai ficar assim, ó. Substituindo, vai ficar N, K, O2 igual 2 vezes. Quanto é o número de mol de CO2? 0,1 mol. Professor, e agora? Como é que a gente vai achar a massa de KO2? Aí você vai ter que lembrar de uma equaçãozinha que diz o seguinte: o número de mols é igual a massa da amostra dividido pela massa molar. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Como eu já tenho a equação, o número de mol é a massa dividido pela massa molar, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a substituição aqui, NKO2. Esse N é o número de mol de KO2. O que eu vou fazer? Eu vou só substituir pela massa dividido pela massa molar. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque eu preciso achar a massa de KO2. Então, como é que vai ficar a questão? Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar massa, que seria aquele M lá de cima, KO2 dividido pela massa molar. Só que essa massa molar é do KO2 igual, aí eu já posso resolver aqui, olha, 2 vezes 0,1, nesse caso aí vai dar 0,2 mol. Olha, o que ele quer na questão, pessoal, é a massa de KO2. Aí eu posso passar o MKO2 para o outro lado, nesse caso, multiplicando. Então vai ficar assim, ó, igual a 0,2 mol vezes massa molar do KO2. Pronto, eu já sei a massa molar do KO2, tá bem aqui. Equivale a quanto? 71 gramas por mol. Provavelmente no seu Enem ele deve trazer o valor da massa molar. Caso ele não traga, você vai ter que calcular o valor da massa molar. Para você saber como calcula massa molar, assista a nossa aula Cálculo de Massa Molar, que aí você vai saber
como é que se resolve e como é que se faz cálculo de massa molar com bem facilidade. Então aqui ele já está dando o valor da massa molar. O que eu vou fazer? Eu vou só substituir. Como é que vai ficar a questão? Vai ficar assim, ó. M de KO2 é igual. Aí eu já tenho, olha, 0,2 mol, 0,2 mol, vezes quanto é a massa molar do KO2? 71 gramas mol. Pronto, de posse desse valor, pessoal, eu posso simplificar o mol com mol. Agora eu faço só multiplicação, 0,2 vezes 71. Quanto que vai ficar esse valor? Então a massa de KO2 vai ser igual, se você resolver, vai dar 14,2 gramas. Qual seria a resposta então? A massa molar de KO2, nesse caso baseado na questão, expressa em gramas, que ele disse, necessária para reagir com 0,1 mol de CO2. Vai ser quanto? 14,2 gramas. Beleza? Então vamos ficar por aqui essa questão. Na nossa próxima aula vamos estar resolvendo uma outra questão, mas nesse caso, que envolve aí, nesse caso, volume, que é justamente nas condições normais de temperatura e pressão, que são as questões um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais difíceis, mas a gente também vai resolver sem o uso de regra de Trish.